Graça e paz. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, nós temos escrito: não veio sobre vós tentação, senão humana. Senhor, em nome de Jesus te pedimos que nos dê o entendimento da tua palavra, que é o nosso sustento e a verdade para nós. Nós que somos o teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 10 está escrito: ora, pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, que bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram um dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Nesta passagem que lemos, encontramos, como está escrito, uma figuração para nós, do que o povo de Deus fez lá no passado, os pecados que eles cometeram, e uma sequência de pecados, como a idolatria, a murmuração, pecados sexuais cometidos, e as consequências foram tamanhas que, conforme está escrito, pereceram pelo destruidor, foram prostrados no deserto, dentre outras consequências. Há uma expressão muito usada para tratar sobre o homem ser tentado. Essa expressão é permissão de Deus. Mas essa não é uma opção doutrinária. Se nós olharmos a Escritura e olharmos para Gênesis, por exemplo, vamos encontrar o homem no Éden, num estado de perfeição local, num estado de perfeição no seu relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo a serpente no Éden. O que haveria ali então? Seria uma permissão? Nós devemos compreender aquilo que todos os cristãos reconhecem, que é a soberania de Deus. E a soberania de Deus, é claro, a soberania ela só pode acontecer se tudo aquilo que está acontecendo, todos os fatos, se toda a história ela estiver debaixo de um decreto. Não há soberania. Nós colocamos o termo permissão como se deixou acontecer, deixou que a serpente tentasse o homem, permitiu determinado evento. Então nós estaríamos dizendo aqui que Deus não é soberano absolutamente. O conceito de soberania está abaixo, ou está combinado, né? Combinado, na verdade, com o conceito de verdade, de justiça, de bondade. E esses conceitos não são não seriam jamais aliados com algo assim de permissividade. Deixa acontecer. Deixa à mercê daquele que pratica o mal, daquele que vai tentar
Um homem, seja ele ímpio, seja ele um crente. Vamos ler aqui o que diz a carta de Tiago. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. No segundo livro de Samuel, encontramos: e a ira do Senhor Deus se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. É importante nós reconhecermos nesses dois textos não uma contradição, mas a soberania do Senhor. Soberania nos seus decretos, aquilo que acontece. Como um pai que castiga seu filho. Isso está escrito. E se ele castiga, é porque é filho. E podemos ir adiante até quando nós encontrarmos, por exemplo, já próximo ao juízo final, a apresentação do anticristo. Está escrito lá, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados. Todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Naqueles dois primeiros textos que lemos, no caso, carta de Tiago e no livro de Samuel, o trato ali era com o povo de Deus. Aqui não. Aqui o trato são com aqueles que estão perdidos, que vão cair na operação do erro, numa tentação sem medida, vão ser enganados e tragados pela mentira. Então, esse evento torna ou macula a soberania, a santidade, a justiça, a bondade do Senhor? De forma alguma. Nós devemos reconhecer justamente aquilo que lá no princípio Deus deu para o seu povo, que é a sua lei. Uma questão: o fato de o homem ser tentado retira ou mancha a santidade e a soberania de Deus? Sabemos que não. Sabemos que não. Quem é o responsável pelo pecado que o homem comete? Seria o Senhor, que permitiu que fosse tentado? Por acaso seria isso? Ou seria o Senhor, porque por acaso ele teria decretado que aquilo acontecesse? A Escritura é bem clara. Se alguma pessoa pecar e fizer contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. E é apenas um fragmento da lei, né? Mas para que nós entendamos que a autoria do pecado é responsabilidade total e absoluta do homem. E o texto é mais claro ainda quando ele diz que, ainda que o não soubesse. Por quê? Porque, evidentemente, que a ignorância da lei, a ignorância da palavra, não justificaria o homem, não justifica. A ignorância, a pessoa de repente está fazendo culto a um espírito, né? Ou de repente está fazendo uma reverência para uma figura humana, para uma figura de um animal, para um ídolo, para uma imagem. E alguém diria, seria isso um ato de ignorância? Isso seria perdoado porque a pessoa não sabe o que faz, né? Entretanto, a Escritura é bem clara com relação a isso, né? Em Oséias 4:6, por exemplo, fala que a ignorância, ele é colocado dessa forma, é a rejeição do conhecimento. É como se você rejeitasse: eu não quero saber, eu não procuro saber. Então a ignorância não justifica o homem. O homem é responsável. Quando Deus nos criou, Ele nos deu algo que nós podemos considerar até mesmo sobrenatural. Quem já viu um bicho, um animal, ele age conforme absolutamente por seus instintos. Mas aos homens foi concedido uma capacidade de raciocínio, né? Alguns querem chamar de livre-arbítrio, mas sabemos que não existe livre-arbítrio não, porque os homens tomam decisões sujeitas a falhar quando não querem falhar. Tomam decisões que falham por desconhecer totalmente a consequência daquilo. Quantos de nós não fizemos isso? A responsabilidade humana
é que dá a todos nós a dignidade. Um exemplo disso, pode ser dado aqui como exemplo, é quando as pessoas perdem ali parte das faculdades mentais, parte da sua responsabilidade. E a pessoa com aquilo perde a dignidade, ele passa a ser conduzido por um tutor, por um parente, por uma outra pessoa que vai cuidar dele. É isso que acontece. Então, a responsabilidade humana é que nos dá a dignidade, e Deus faz isso, seja com o pior dos pecadores, ou seja com um cristão, ou com o seu próprio povo. Nós temos dignidade, e por isso é dada ao homem uma coisa chamada responsabilidade. É responsável pelos próprios atos. E é nisso que está a soberania do Senhor, a maravilhosa soberania de Deus, em que Ele é absolutamente soberano sobre todos, mas Ele dá ao homem e aos anjos, como concedeu, e nós sabemos disso, a responsabilidade. Para os que creem, está escrito: antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Nós sabemos qual é o escape. A santidade do Senhor nos dá o escape. Ele é santo e o homem pecador. Por isso há apenas um caminho, é o Senhor Jesus, o Verbo, a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. Ela que é o norte da nossa doutrina, para que nós possamos ter conosco a doutrina de Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Graça e paz.